Olá, pessoal da comunidade do investidor, tudo bom com vocês? Nós tivemos na quarta-feira passada uma breve introdução sobre economia comportamental. E como é um assunto extremamente importante e que agrega muito, a gente hoje vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, tá bom? Vou detalhar um pouco mais aquelas informações consolidadas que eu publiquei em formato de infográfico para vocês. Então, a gente vai conhecer hoje um pouquinho melhor. Como é que a gente pode definir economia comportamental, tá? Então, no meio acadêmico, ela é definida como um estudo das influências cognitivas, sociais e emocionais que estão no comportamento de escolha das pessoas. Então, toda vez que a nossa mente ela vai fazer uma tomada de decisão, que nós vamos escolher, e isso acontece inúmeras vezes, todos os dias, nós vamos estar envolvidos, mesmo que inconscientemente, nessa questão comportamental. Então, essa modalidade, né, a economia comportamental, esse estudo, ele explica como nós, seres humanos, tomamos as nossas decisões, como isso acontece internamente em nossa mente. E esses conceitos que são a base da economia comportamental, eles foram descobertos através de experimentos feitos. Então, eles têm todo o embasamento científico. Bom, alguns questionamentos, né, muito interessantes aí que são a base também que a economia comportamental nos ajuda a explicar, a entender. Será que realmente medimos as consequências antes de fazermos todas as nossas escolhas? É uma pergunta muito interessante. Temos aqui uma outra. Será que sempre pensamos numa relação custo-benefício? E uma para finalizar, seríamos egoístas e colocamos sempre as nossas necessidades à frente da necessidade das outras pessoas? Esses são alguns questionamentos que a economia comportamental nos ajuda a esclarecer. Basicamente, nós temos dois sistemas internos, tá, no nosso cérebro, aqui para a tomada de decisões. Então, nós temos um livro sensacional que eu recomendo muito, caso vocês ainda não tenham lido. Eu recomendo demais a leitura, que é o livro Pense Rápido e Devagar. Tá? Segundo o Prêmio Nobel em Economia, Daniel Kahneman, que é um dos autores deste livro, existe dentro de nós temos aí à nossa disposição dois sistemas para tomada de decisão. Ele chama de sistema rápido e sistema devagar. Tá? E aí ele explica, ele define isso de uma maneira muito, muito interessante nesse livro Rápido e Devagar. E aqui eu trouxe um parágrafo, né? Por isso que está entre aspas, ele é literal, tá até um pouco mais técnica a linguagem, mas eu retirei isto do livro. O sistema 1 opera automática e rapidamente, com pouco ou nenhum esforço e nenhuma percepção de controle voluntário. Esse é um dos sistemas que nós usamos para tomada de decisão. Já o sistema 2, ele aloca atenção às atividades mentais laboriosas que o requisitam, incluindo cálculos complexos. As operações do sistema 2 são muitas vezes associadas com a experiência subjetiva de atividade, de escolha e de concentração. Então, ele deixa claro aqui que o sistema 1, e entendam, esse sistema 1 é aquele que nós utilizamos na maior parte das vezes. Por quê? Eu já comentei com vocês também, apresentando outros conteúdos aqui, que o nosso cérebro, ele tem por base, por premissa, economizar energia. O pensamento, né, o raciocínio lógico, ele demanda muita energia do nosso organismo. Nós estamos falando aqui fisiologicamente mesmo, entendendo como o nosso cérebro funciona, a parte fisiológica dele. Então, ele já tem um mecanismo automático de economia de energia. Só que isso, quando nós falamos na parte emocional, na parte decisória, no nosso comportamento, isso influencia de uma maneira muito direta e muito forte. Porque como ele está programado para economizar energia, ele vai buscar sempre os caminhos mais rápidos, mais literalmente econômicos,
o que não significa que são os melhores para a gente. Então, quando eu estou no momento de tomada de decisão, utilizando na maior parte do tempo o meu sistema 1, que é exatamente aquele raciocínio, aquela tomada de decisão meio rápida, que nós costumamos, assim, com a nossa linguagem do dia a dia, dizer que é o piloto automático, né? Eu estou fazendo no piloto automático. Na verdade, eu estou usando o sistema 1 do meu cérebro, que é esse modo de economia de energia. Eu já faço realmente aquilo que está pronto, é aquilo que eu repito, sem necessariamente eu estar avaliando de maneira imparcial se aquilo realmente é o melhor caminho para mim ou não. Automaticamente o meu cérebro decide e executa daquela forma. Por isso a importância de eu estar atenta e consciente a entender como o meu cérebro funciona, para que eu possa tomar controle em algumas situações que não vão me agregar, que não são as melhores para mim. Já o sistema 2 é aquele onde realmente eu analiso, eu questiono, eu tenho um trabalho mais complexo, e é óbvio que eu gasto muito mais energia nesse processo, onde efetivamente eu vou ter uma tomada de decisão mais consciente. Mas lembrando e reforçando que a maioria do tempo nós estamos operando com o sistema 1. E assim, a gente pode não se dar conta de que o tempo todo a gente está fazendo escolhas, mas isso acontece o dia todo, desde antes de sairmos da cama. Então, por exemplo, enquanto cada um de vocês está agora assistindo essa aula, ao mesmo tempo que você está assistindo, você está decidindo se vai continuar até o final ou se vai deixar para ver mais tarde, num outro momento, por exemplo. Então, nós estamos fazendo micro decisões o tempo todo, simultaneamente aquilo que estamos focados, num primeiro nível, digamos assim. Então, a tomada de decisão, ela acontece muitas e muitas vezes no decorrer do dia. Então, por mais que ela seja simples, a todo momento você está fazendo uma escolha. Então, quando você levanta da cama, eu vou me espreguiçar, eu já vou levantar rápido, que roupa eu vou pôr, lavo o cabelo ou não lavo, qual sapato eu escolho, o que eu vou tomar no café da manhã. São centenas e centenas de escolhas inconscientes, mas que estão acontecendo na nossa mente o tempo todo. Tá? Então, isso é importante a gente ter consciência. Então, pensar e ponderar essas escolhas no decorrer do dia faz com que o nosso cérebro gaste muita energia, porque isso está acontecendo o tempo todo. Então, por isso, né, isso explica por que na maior parte do tempo a gente utiliza o sistema 1, porque senão o nosso cérebro não ia dar conta de tanta demanda. Tá? Então, assim, é uma questão fisiológica, é uma questão de sobrevivência. Mas é importante que a gente tenha esse conhecimento para lidar com ele, para direcionar quando nós precisamos efetivamente usar o nosso sistema 2 para uma tomada de decisão. Então, o que acontece? É por isso que a gente utiliza, né, o tempo todo o sistema 1. Por quê? A gente acaba tomando a maior parte das decisões, economizando energia e de uma maneira muito ágil. Porque imagina se a cada micro decisão, a cada minuto, nós precisássemos, usando o sistema 2, ponderar, analisar, fazer um questionamento, pesquisar para daí decidir. Não é assim, né, que o ser humano funciona. Então, é gostoso quando a gente entende isso, porque a gente passa a usar isso a nosso favor, né? Não fica mais um piloto automático, né? Algo que a gente não tem ideia e não tem controle absoluto. Eu sei como acontece e a partir desse estado de consciência eu consigo mudar, se for do meu interesse. Tá bom? Então é isso, essa tomada de decisão é mais ágil, enfim, a vida acontece no ritmo que precisa acontecer. Só que quando nós utilizamos esse sistema 1, que é o sistema rápido, qual é o risco disso? A gente nos deixa levar pelo que a gente chama na economia comportamental de anomalias. E a gente vai entender isso melhor. A anomalia, dentro desse conceito que nós estamos aprendendo aqui, ela é o quê? Nós consideramos anomalia tudo que afasta a nossa tomada de decisão do nosso racional. Qualquer coisa que me coloque no piloto automático, que me tire da decisão consciente de pensar, de refletir, de raciocinar sobre aquilo antes de operacionalizar, é considerado anomalia, tá? Dentro da economia comportamental.
E aí, quando nós falamos de anomalia, ou seja, né, de tudo que me afasta de efetivamente eu raciocinar a respeito daquilo, as anomalias são divididas em dois termos, dois grupos. Nós temos as anomalias heurísticas e as anomalias que são chamadas de vieses cognitivos. Calma, não se assustem que a gente chega lá. O que são as heurísticas? São atalhos mentais que a gente toma para que o nosso cérebro poupe tempo e energia. Então, um exemplo bobo do dia a dia. Quantos caminhos que você pode fazer para ir da sua casa para o trabalho, por exemplo? Olha a infinidade de caminhos, de meios de transporte, de ruas, de itinerários diferentes que você pode fazer. Só que você percebeu que você faz sempre o mesmo caminho? Vira nas mesmas ruas, para nos mesmos faróis, enfim, você criou um itinerário e basicamente, na maior parte das vezes, nós seguimos esse mesmo roteiro? Por quê? Porque embora existam infinidade de caminhos que a gente poderia cada dia fazer um diferente, a gente opta conscientemente por fazer o mesmo caminho. Por quê? É uma simplificação. O meu cérebro faz isso. Porque quando eu escolho sempre o mesmo roteiro, o mesmo itinerário, eu estou economizando tempo e energia. Eu estou, entre aspas, no meu piloto automático. Eu automaticamente sigo aquele roteiro sem precisar desgastar a minha mente ou gastar uma energia excedente pensando num novo caminho. É assim que o nosso cérebro funciona. Então, essas são as heurísticas, são aqueles atalhos que nós criamos. Por que às vezes, quando eu vou sair, eu abro o meu armário e eu tenho lá, digamos assim, uma infinidade de roupas? Por que a gente repete? Por que eu vou na mesma calça, eu vou na mesma camisa, na mesma blusinha? Por que eu coloco basicamente o mesmo sapato? Às vezes eu tenho até 2 ou 3 lá, nem foram usados ainda. E por que eu estou repetindo aquele? É a heurística trabalhando a favor do meu cérebro e não necessariamente ao meu favor. Já os vieses cognitivos. É muito, muito interessante esse ponto. Nós chamamos de erros de julgamento, tá? São erros de julgamentos que nós cometemos. E aí, um dos exemplos mais comuns de um viés cognitivo que o nosso cérebro usa é chamado de efeito framing ou de enquadramento. Eu já vou explicar num exemplo prático para que vocês entendam como o nosso cérebro funciona, tá? Mas esse efeito framing, ele é um viés que ele acontece como? As nossas escolhas, as decisões que nós tomamos, elas são influenciadas pela forma como a situação está sendo apresentada para a gente. Então, nesse exemplo agora vocês vão entender melhor. Olha só, vamos pensar na seguinte situação. Você vai passar por uma cirurgia, tá? É um procedimento cirúrgico de alto risco e o seu médico, ele precisa, claro, dentro da ética, informar quais são os riscos desse procedimento para que você tome a decisão de fazer ou não. Como é que você prefere ser avisado sobre os riscos desse procedimento cirúrgico? O médico pode chegar para você e dizer o seguinte: você possui 15%, né, de risco, de chance de estar vivo após o procedimento. Olha só, você possui 15% de estar vivo após o procedimento. Ou você possui 85% de chance de morrer com este procedimento. Percebam que o resultado é o mesmo, a forma como eu apresento é diferente. Então, eu posso dizer de duas formas a mesma informação. Você possui 15% de chance de estar vivo depois da cirurgia, ou você possui 85% de chance de morrer durante a cirurgia. Vamos numa outra situação agora. Você vai à farmácia, precisa escolher um preservativo, e aí você tem duas opções lá na prateleira. Tem uma marca X que diz ali na embalagem que você tem 95% de risco de não engravidar. E uma outra marca Y resolveu te apresentar de uma outra forma. Ela diz que você tem 5% de risco de engravidar. Então, se você for como a maioria das pessoas, certamente você escolheu pela primeira opção nos dois casos. Por que isso acontece? Por conta do viés. Por quê? E aí isso foi descoberto através de uma série de experimentos.
Né? Foi descoberto então que as pessoas, elas tomam, né? Nós tomamos as nossas decisões dependendo da forma como a situação é apresentada, é mostrada para a gente. Então, de acordo com essa disciplina da economia comportamental, todas as nossas escolhas, elas são baseadas em comparações. Então, mesmo que a gente não perceba que seja um mecanismo inconsciente, nós estamos comparando o tempo todo. Inclusive ou principalmente quando não é a nossa intenção, porque já é um mecanismo inconsciente, automático do nosso cérebro. Ele está programado para trabalhar desta forma. Quando nós temos essa consciência, a gente consegue pisar no freio, a gente consegue ter um controle maior da situação. Agora, se eu desconheço como meu cérebro funciona, eu não tenho nenhuma tomada de decisão, eu não tenho como agir em cima disso, em cima do desconhecido. Por isso a importância da economia comportamental, ok? Então, o que a gente aprende aqui com a lição, né? O que acontece, então, quando a psicologia ela tem esse encontro com a economia, e daí surgiu a economia comportamental? O primeiro ponto é que a gente se torna mais humilde, né? Porque a gente reconhece que nós somos seres limitados na questão do raciocínio, que muitas vezes quando nós achamos que estamos plenamente conscientes e donos das nossas decisões, nós entendemos que o nosso cérebro foi programado para que numa boa parte do tempo nós hajamos de uma maneira automática. Então isso nos traz humildade e nos faz ficarmos mais atentos, com atenção plena e mais conscientes para que a gente realmente possa tomar melhores decisões. E o trabalho aí da economia comportamental é exatamente compreender essas limitações, né, como que elas influenciam o nosso dia a dia, para que a gente possa aumentar o nosso autoconhecimento, né, para que a gente se conheça melhor e para que a gente entenda o que nos motiva, o que motiva uma pessoa e o que não motiva a outra, né, e entender o que a gente escolhe, por que a gente faz essa escolha e principalmente como é que eu posso mudar as minhas escolhas, realmente moldar o meu comportamento, para que eu tenha melhores resultados. Entendendo o meu cérebro, eu consigo agir principalmente sobre essas ações que são automatizadas e trabalhar para que eu ressignifique e para que eu crie novas conexões e consiga assim ir tendo com sucesso mudanças de comportamento. Tá bom? Então, a economia comportamental, ela meio que bateu de frente, né? Ela veio como uma resposta lá quando nós tínhamos somente a economia clássica, que era chamada de homo economicus. Então, o que queria dizer isso? Esse termo, ele afirmava como verdade que o ser humano, ele era dotado de total racionalidade e que todas as escolhas da espécie humana eram baseadas na lógica e na completa razão. A economia comportamental, através desses experimentos, desses novos conhecimentos, veio nos mostrar e confirmar, tanto que foi uma das razões de ele ter recebido o Prêmio Nobel em Economia, de que não é assim que funciona. Então, esse novo conhecimento, ele nos permitiu repensar, né, reavaliar o que até então era tido como uma verdade absoluta. E aí, esse novo conhecimento, como eu disse, ele mantém acesa a nossa humildade, né, e mantém uma atenção às armadilhas que a nossa mente nos apresenta a cada momento do dia, a cada decisão que precisa ser tomada. Isso nos permite nos conhecer melhor e nos permite crescer e evoluir enquanto pessoas. Então tenham muito cuidado com o sistema 1, saibam que ele está o tempo todo operando no cérebro de vocês, com o objetivo de economizar energia, só que nem sempre ele vai trazer para você a sua melhor decisão. Gratidão imensa, um beijo no coração de cada um, sejam muito abençoados e até a próxima aula.